Bom, agora eu convido para subir ao palco o diretor de regulação do Banco Central, senhor Otávio Damaso. Bom dia a todos, boa tarde. É um enorme prazer que estou participando desse summit aqui da ABCIP. É muito bom estar participando novamente de um painel presencial, depois de 2 anos de participações em vários webinars. Principalmente para quem está palestrando, o webinar é meio desafiador. Você fica olhando para uma tela preta, você não sabe se o pessoal está gostando, não está gostando. E, enfim, eu acho que falar em público e para a plateia toda, vendo a plateia, é bem mais agradável, bem mais desafiador também, né? Então, eu queria agradecer muito a ABCIP pelo convite, é uma honra. Eu sou um apaixonado pelo setor da habitação, do financiamento imobiliário. Já trabalho de forma direta ou indireta com esse assunto há um bom tempo. E eu acho que um ponto que foi destacado no painel, que eu gostaria de começar, e eu sempre ressalto isso, é a alegria que eu tenho em ver as 3 associações juntas, né? A ABCIP, a CEBIC, o SECOF, as 4, né? E a ABRAINC no mesmo painel, discutindo e buscando soluções. Eu destaco isso que quando eu tive o primeiro contato com a parte de, principalmente, financiamento imobiliário, há alguns anos atrás, não vou falar aqui para não ficar deselegante aqui, mas a gente não conseguia colocar essas entidades numa mesma sala. Era briga e dedo no olho, um falando mal do outro. Parece brincadeira, mas quem está aqui vai lembrar disso. Há uns 20 anos atrás, aí, revelando o período, a gente não tinha esse ambiente, né? E hoje a gente tem uma agenda conjunta, várias das ações, algumas delas que eu vou destacar e vou detalhar aqui, foi fruto de uma conversa entre todos, de iniciativas que a partir de o outro aceitava, entendia o ponto e a gente foi avançando. Então, eu acho que é um enorme ganho. E o Banco Central, nesse aspecto, ele tem sido um grande parceiro, do meu ponto de vista, um grande parceiro dessa harmonia, ao ponto que a gente, sempre quando tem algum assunto que a gente precisa endereçar, a gente chama, a gente sempre torce para que os assuntos sejam hiperpositivos, bem recebidos por todas as associações, mas, de vez em quando, a gente precisa fazer alguns ajustes nas correções de rotas, mas a gente chama também as entidades, conversa, explica o motivo, tem o entendimento, escuta quais são as preocupações e a gente acaba encontrando um meio do caminho que, no final do dia, mesmo com uma medida que pode ser, por uma ótica entendida como uma medida mais dura, seja na questão de regras bancárias ou nas regras prudenciais, o setor, a associação, ele entende e compreende e apoia a iniciativa. Tá? Então, parabéns, e eu acho que o futuro é isso, e o Banco Central sempre vai estar de porta aberta para esse diálogo, essa cooperação. Passado aí mais de 2 anos da pandemia, eu acho que vale a pena fazer rapidamente um retrospecto do que foi esses 2 anos e meio, né? A gente começou lá em março de 2020, com um elevado grau de incerteza. Então, eu destaco assim, um momento em 3 fases. O primeiro momento, um elevado grau de incerteza, não só no segmento imobiliário, mas em toda a economia, em toda a sociedade, o que ia acontecer com o mundo, né? Então, tudo parou, tudo estagnou. O Banco Central, inclusive, fez uma série de medidas emergenciais. A gente foi super proativo e tempestivo, tentando endereçar, primeiro, a estabilidade do sistema financeiro. Essa é a nossa prioridade máxima. O sistema financeiro vinha de uma condição muito, muito positiva, mas também teve seus desafios no início da pandemia. E concomitantemente, também endereçar como que o sistema financeiro poderia dar suporte
a economia naquele momento tão desafiador. Então, primeiro momento, grande certeza, mas também uma grande união de todos para colocar essas medidas de pé. Um segundo momento foi um momento, vou dizer assim, classificar aqui talvez de euforia, né? As condições macro específicas para o sistema financeiro favoreceram, as taxas de juros vieram para um patamar histórico baixo, a demanda das famílias por habitação mudou radicalmente durante esses primeiros 6 meses e a gente passou por um momento, vamos dizer, de euforia, onde todas as famílias buscaram lá adquirir novas residências, mudar de residência, e o sistema financeiro estava lá apto a conceder o seu financiamento. Teve alguns desafios durante esse momento de pandemia, o Zé Carlos, o pessoal citou aqui, como, por exemplo, suprimentos, os insumos, o encarecimento desses suprimentos, mas a gente teve um momento aí entre meados de 2020 e meados de 2021, até o final de 2021, como uma grande euforia em termos de crescimento. E agora a gente está, naturalmente, por causa das condições financeiras, num momento de moderação. Eu diria até que num patamar acima do que a gente vinha conversando ou vinha escutando do sistema financeiro e da habitação no final do ano passado. Então, uma moderação e acomodação, mas olhando, então, para o futuro, eu vejo uma possibilidade de um crescimento cada vez mais sustentável do financiamento habitacional e da indústria da construção. Naturalmente, tem alguns desafios que a gente vai precisar endereçar. Então, esse rápido retrospecto que a gente passou aí nos últimos 2 anos e meio, né? Agora, nesse período, tanto o Banco Central como o Ministério da Economia e aí o próprio Congresso, a gente não ficou parado em termos de continuar avançando no fortalecimento do arcabouço regulatório e legal. Então, vou citar aqui algumas medidas que são importantes e algumas bem impactantes. A primeira, puxando um pouco para o lado do prudencial, da nossa regulação prudencial, a gente tem um alinhamento cada vez maior com o arcabouço de Basileia, e aí estou já falando da nova etapa, o arcabouço de Basileia 3, no qual você tem uma adaptação da forma como é exigido o requerimento de capital das instituições financeiras para o financiamento imobiliário. Então, você olha de uma forma muito mais granular o risco, levando em consideração a questão do LTV, o nível do LTV e também do próprio fluxo de caixa gerado pelo próprio imóvel. O que isso, na prática, significa? Significa que a gente parte de um modelo que você tinha um fator de requerimento de capital, o FPR, e você passa a ter múltiplos fatores. E quando eu olho para a carteira de financiamento, carteira imobiliária das instituições financeiras no Brasil, isso tem um impacto significativo em termos de redução de requerimento de capital, dadas as características da nossa carteira. A gente fez uma estimativa lá, se somar todas as instituições financeiras, uma redução em torno de uns 7 bilhões de reais de redução de capital, e isso começa a valer a partir de dezembro de 2023. Se fizer uma multiplicação aí por onde, você vê o impacto que isso tem para crédito. Não necessariamente essa liberação de capital vai vir para o setor habitacional, mas grande chance de o Rocha e os outros colegas aqui das instituições financeiras que olham para o setor imobiliário brigar por que a alocação seja também para o setor financeiro. Então, eu acho que tem um componente muito importante aí no aspecto prudencial vindo, e isso feito com total prudência. A gente está falando de financiamento, geralmente que o LTV já está num patamar de total segurança para a instituição financeira, e a regra está 100% alinhada com o Acordo de Basileia. Nesse mesmo movimento, a gente teve que fazer alguns ajustes pontuais na questão do plano empresário, e aí volto a falar, a postura do Banco Central foi uma postura de procurar as instituições financeiras, mostrar a importância da gente fazer aqueles ajustes, explicou, escutamos, incorporamos algumas especificidades
do mercado brasileiro e saímos com um resultado bem satisfatório. E essa mesma conversa a gente, inclusive, teve também com as associações da construção, tanto a Abrainc como a CEBI, que a gente chamou, apesar de elas não serem diretamente afetadas por essas medidas, a gente chamou para explicar, para elas entenderem, para que o processo seja totalmente transparente, e a gente avançou e conseguiu fazer isso. Na pauta ainda do prudencial, eu queria só chamar a atenção para o fato que a gente está com uma consulta pública na praça, que incorpora um outro aspecto do Acordo de Basileia, que são os modelos internos, e aí é uma nova chance das instituições financeiras reavaliarem se um modelo interno que vai ser permitido ser adotado eventualmente só para a carteira imobiliária, ele seria vantajoso ou não para a instituição financeira. Então, é uma nova chance, uma nova forma de se avaliar, e isso pode trazer novos ganhos em termos de, principalmente, de redução de capital, conhecimento da operação, gerenciamento do risco, e isso, naturalmente, tendo reflexos positivos aí para o setor. Saindo um pouco do aspecto prudencial, a gente também fez várias medidas importantes na parte da regulação bancária e da parte do marco legal, do financiamento do sistema como um todo, indo focando reduções de custo no processo de contratação e de maior transparência. Então, a gente criou a figura permitiu o modelo de apressamento para garantias imobiliárias, que era uma discussão que o setor alegava que tinha um elevado custo e existiam formas mais modernas de a gente avançar nisso, e, de fato, tem o Banco Central, antes de avançar nessa, a gente foi, conversou com vários especialistas, conheceu algum desses modelos e avançou nisso. Então, acho que foi muito bom. Foi importante também a gente fazer um ajuste na regra de tarifas de avaliação, e existia aí um ponto que vinha incomodando alguns segmentos, e a gente teve que fazer uma arrumação de casa. Foi discutido muito, principalmente com a ABCIP. Eu acho que a gente traz maior transparência nesse lado. O governo, como um todo, avançou muito na questão de uma maior eficiência na formalização de garantias. Então, era uma MP, que era 1.085, agora já virou lei, 14.382, de simplificar e agilizar o processo registral, e aí chamando também a indústria dos cartórios para fazer essa discussão. E tem também um PL no Congresso, que acho que já está no Senado, que você faz uma série de aperfeiçoamentos marginais, mas importantes, na questão das garantias. Então, mexendo com a questão da aliança fiduciária, criando a propriedade superveniente de coisa móvel, uma figura parecida aí com uma segunda hipoteca, mas aplicando a alienação fiduciária, a execução extrajudicial dos créditos garantidos por hipoteca. Então, é uma forma da gente, passo a passo, tentando restabelecer esse instrumento que é super importante, que é a hipoteca. E aí eu faço uma pausa aqui, e mais na frente eu vou voltar a esse assunto. Volta e meia, quando a gente conversa com investidores internacionais, e eu acredito que vários de vocês aqui devem ter muito mais conversa com investidores internacionais do que eu, às vezes é difícil você explicar para ele o que é uma alienação fiduciária, como funciona, e ele não entende por que não existe uma hipoteca. Então, se a gente, em algum momento, vai mirar o fundo externo, a gente precisa ir, aos poucos, restabelecendo a hipoteca como um instrumento de garantia também no financiamento imobiliário. E eu acho que a sociedade como um todo, o judiciário, os órgãos públicos, as instituições financeiras, a indústria da construção, já tem um grau de maturidade para a gente avançar e resgatar de novo a hipoteca. Então, eu acho que esse é um tema importante e vai estar aqui num aspecto que eu vou chamar da agenda futura.
E aí teve esse PL, ainda tem outros mecanismos lá que são super importantes, tá ok? A gente fez uma agenda, mas principalmente um chamamento para o mercado para olhar para o home equity. Eu sei que não é o financiamento específico, mas é um instrumento que entra dentro da cadeia como todo do que a gente considera no Banco Central como financiamento imobiliário, e a gente tem visto com grande satisfação a evolução desse instrumento no mercado brasileiro. É uma evolução que está muito aquém ainda do potencial, mas passo a passo a sociedade vai entendendo o que é, como pode ser beneficiado daquele instrumento, do home equity, em termos de condições de financiamento para outras finalidades ou mesmo para a melhoria da sua residência. E, enfim, esse é um mercado com grande potencial, mas passa também por um processo de educação da sociedade, de educação dos clientes das instituições financeiras, para eles terem também um conforto de entrar e fazer a realização do home equity, dando a sua residência, que muitas vezes já vai estar quitada, para pegar um crédito garantido pela residência. E não poderia deixar de falar, mesmo porque foi objeto do item anterior, aqui a questão dos recebíveis, né? Acho que a agenda de recebíveis é super importante. Vou ratificar 100% aqui o que o Zé Carlos falou. Foi uma iniciativa da CEBIC, uma agenda de aproximação. Eu me lembro aí, um pouco antes de início da Covid, alguns meses antes, a gente teve lá uma reunião no Banco Central, no qual o Zé Carlos nos procurou preocupado assim, de como ficaria o financiamento, principalmente para os incorporadores de médio e pequeno porte, e aí a gente abriu um leque de discussão de quais seriam as alternativas. No segundo momento, a gente chamou a BCIP, na época, eu acho que ainda era o Gilberto, que estava como presidente, a gente chamou, colocou na mesa, e aí foram surgindo várias ideias, algumas a gente está tocando, e aí surgiu a ideia do recebível, até um espelho do que o Banco Central está tocando na parte de recebíveis de cartão de crédito. E eles toparam, a gente delegou as associações para desenvolverem entre elas tomaram iniciativa, correram atrás, entraram em contato com as infraestruturas de mercado financeiro, dentre elas a B3, que está aqui, mas outras também, e começaram a fomentar, e posteriormente o Banco Central veio e fez uma regulamentação para arrematar esse instrumento que começa para valer ano que vem, e eu acho que vai trazer muita vantagem para o financiamento, principalmente de médias e pequenas incorporadoras. Uma coisa que tem chamado bastante a atenção do Banco Central em toda essa agenda de registro de recebíveis, e que vão em várias frentes, é o poder de inovação do mercado a partir de uma iniciativa regulatória. Então, quando a gente olha o que está acontecendo na parte do registro de recebíveis de cartão de crédito, que foi um grande desafio, porque a gente estava tratando ali de um mercado enorme, de R$1 trilhão, que a gente teve que fazer uma mudança radical na forma como ele operava. Então, a gente teve vários desafios durante o período, mas hoje ele está funcionando perfeitamente. Mas o que a gente percebe é uma série de inovações e uso por parte das empresas não financeiras se beneficiando disso, tá? E várias fintechs, ou mesmo várias outras instituições financeiras, criando soluções pró-consumidor, e o consumidor, no caso, pode ser o lojista, pode ser o empresário, que não sequer estavam no radar do Banco Central quando a gente implementou esse modelo alguns anos atrás, começou a discutir esse modelo atrás. Então, a mesma coisa eu espero que ocorra também com a questão dos recebíveis imobiliários. Além de atrair mais interessados em financiar a produção habitacional, com certeza vão surgir inovações a partir dessa iniciativa
que não estão hoje no nosso radar e vão trazer mais ainda benefícios para toda a cadeia. Então, a gente tem grande expectativa com isso. Acho que, com o tempo, a gente vai aprendendo também. O que for necessário de aperfeiçoamento, o Banco Central vai estar aberto para fazer esse aperfeiçoamento, mas é o caminho de transparência, de accountability de toda a parte que envolve recursos de financiamento. E o que o mercado, do outro lado, demanda é isso, ele ter segurança e visibilidade de onde ele está investindo. Então, eu acho que casa para tudo e vai ser muito produtivo também, benéfico para o próprio setor da construção, para os incorporadores. Dito isso, acho que o auge aqui da minha intervenção eu falar assim, ir para o futuro, né? Então, eu olho para a agenda regulatória do Banco Central, eu vejo várias questões que a gente precisa endereçar, mas eu acho que são todos pequenos parafusos que a gente precisa apertar. Mas tem uma coisa que é grande e vai ser determinante para o futuro do financiamento imobiliário, que é o funding. Ok? O modelo atual que a gente tem, que é o modelo baseado na caderneta de poupança, ele é um modelo que ele não vai, pelo menos com as condições que a gente tem hoje, ele não vai ser capaz de fazer a gente mudar de patamar no financiamento imobiliário no Brasil. Nos últimos anos, 10, 15 anos, a gente conseguiu sair lá de um patamar de 2%, 3% para 10%, mas todas as instituições financeiras estão chegando muito próximo, ou algumas já passaram daquele limite que elas têm de alocação dos recursos da poupança para o financiamento. Então, em alguns momentos vão ter que recorrer à LCI, que é um custo mais caro, uma maturidade menor, né? Enfim, o modelo que a gente tem, ele vai persistir durante o tempo, mas ele não vai ser capaz de fazer a gente mudar de patamar, sair desses atuais em torno dos 10% do PIB para 20%, para 25%, para 30%, que é um patamar que a sociedade precisa para resolver uma série de assuntos relacionados à habitação, levar a habitação digna para a sociedade como um todo, e é um patamar que, quando você observa países emergentes similares ou com alguma similaridade com a economia brasileira, é onde eles estão hoje em dia. Não estou nem comparando com economias avançadas. Então, entra aí a questão de onde vai vir esse recurso. Eu acho que tem duas frentes que passam a ser a nossa prioridade no Banco Central. Primeiro, a LIG, que eu acho que já está desenvolvida. Então, a gente já tem um estoque de 70 bilhões de reais de LIG, que é o espelho do covered bond do modelo europeu. No radar, a gente está estudando alguns aperfeiçoamentos que a própria indústria trouxe para o Banco Central, para a LIG emitida aqui no mercado doméstico, e vamos trabalhar agora com mais afinco também na possibilidade da LIG para emissão no exterior. Então, acho que essa é uma agenda de tentar atrair um fundo externo. Esse é um caminho que eu acho que pode trazer mais recursos. O outro caminho é a gente olhar para a securitização de uma forma mais pragmática. Tá? E aí, do meu ponto de vista, é esse o mercado que vai fazer o Banco Central, o mercado brasileiro, mudar de patamar. Tá? Então, a gente precisa revisitar a experiência internacional. Acho que o modelo americano, que é o modelo mais baseado na securitização, ele passou por uma série de aperfeiçoamentos aí ao longo dos últimos anos, pós-2008. Nesse período, dos últimos anos, a gente viu o nosso mercado de capitais crescer de uma forma significativa, o apetite do investidor, o interesse do investidor, tanto institucional, que é fundamental, quanto das famílias, cresceu barbaramente em relação ao apetite para o mercado de capitais. A gente fortaleceu muito o arcabouço regulatório e legal pró-avanço maior do mercado de capitais. Toda a parte de tecnologia também está trazendo uma série de inovações também que
ajudam a catalisar esse crescimento, e a gente precisa olhar para a securitização e começar a discutir seriamente securitização no Brasil, no mercado imobiliário. Tá? E o que vai ser feito, eu acho que é uma agenda que a gente já começou a conversar com alguns players, com a própria ABCIP, eu já tive uma conversa há algum tempo com Rocha, e aí vem alguns desafios como padronização dos contratos, a questão do market maker no meio do caminho, como que a gente vai criar minimamente liquidez, e uma esperança também que em algum momento alguma instituição dê um pontapé de fazer uma emissão, mesmo que pequena, mesmo que insignificante vis-à-vis do tamanho do mercado, mas para começar esse movimento, para testar o apetite, testar as características da demanda do mercado, testar o interesse dos investidores. Então, eu acho que esse é o ponto que, tipo assim, se eu tivesse que focar num único assunto, como que a gente vai resolver a questão do funding, olhando aí nos próximos 5, 10 anos. Para a gente resolver daqui 5, 10 anos, a gente precisa começar a pensar agora. Então, esse é o ponto de prioridade que eu vejo na agenda do setor, e é onde a gente pretende dedicar atenção. Se a gente vai chegar a algum resultado factível ou não, não sei, mas eu acho que a gente tem que revisitar essa agenda. Enfim, são esses minhas considerações. Gostaria novamente de agradecer o convite, parabenizar a iniciativa e principalmente a união aí das associações em prol do segmento. Muito obrigado. Obrigada pela fala, senhor Otávio Damasio. E agora eu convido novamente ao palco o presidente da ABCIP, José Ramos Rocha Neto, para o encerramento. Você nem desce, viu? Já fica aqui, eu vou ser super breve. Tá, Damasio, eu não podia deixar de agradecer aí a sua participação e, modéstia à parte, você tem sido um dos grandes responsáveis, primeiro, por essa proximidade das associações. Óbvio que cada um de nós tem tido o seu papel, a gente realmente tem conversado muito, né? De forma informal, né? Seja através do WhatsApp, nas conversas, e eu acho que isso é o ganha-ganha. O setor ele só tende a ganhar. E um outro ponto também que eu queria reforçar, o quão importante tem sido o diálogo que vocês, a autoridade, e você principalmente, tem aberto para todos nós, tem escutado, tem ouvido, não é? E naturalmente que nem sempre a gente consegue convergir, em alguns momentos não houve 100% de conversão, mas no mais e menos tem sido muito positivo. E muito das mudanças que aconteceram, a gente sabe o quão a indústria e o setor contribuiu, mas isso só aconteceu porque vocês abriram, não é, para escutar, né, que eu acho que é uma das grandes virtudes dos homens. Jesus Cristo deu 2 ouvidos e 2 olhos e uma boca, né? Então escutar e observar, isso é muito importante para todos nós crescermos, né, em prol aí do setor. Tá bom, pessoal? Então não vou estender muito mais. Joyce, a palavra está contigo para a gente fazer o encerramento. Obrigado mais uma vez pela participação de todos. Eu acho que a grandiosidade desse evento aconteceu por conta de todo o grupo que está aqui, cada um dentro do seu quadrado contribuindo, né? Eu não tenho dúvida que o desafio vai ser para o ano que vem de procurarmos fazer um evento ainda melhor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, Rocha. Bom, eu quero, em nome da ABCIP, agradecer a presença de todos vocês mais uma vez e agradecer também aos nossos patrocinadores que foram fundamentais para a realização desse evento, a B3, o Bradesco, Itaú, Santander e a Valide, a Companhia Hipotecária Piratini, Creditas e Poupex. E também agradecemos aos nossos apoiadores, a ABBC, a ABCIP Educação, a Abrainc, a Ambima, Banco do Brasil, Cebic, Febraban, Fiabse Brasil, Secov São Paulo e Sinduscom São Paulo. Bom, por favor, um lembrete, não deixem de responder a pesquisa de satisfação do evento, que é o formulário que está aí sobre a mesa de vocês. Quem
preferir responder a pesquisa escrita, pode deixá-la aí sobre a mesa, a nossa equipe vai recolher, e também pode responder online pelo QR Code, que vai aparecer aqui no telão novamente, ok? Então, desejamos a todos uma ótima tarde, muito obrigada mais uma vez pela presença, e a gente se encontra no ABCIP Summit 2023. Muito obrigada, tchau, tchau.